Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto, Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, Pai bendito, maravilhoso, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja, que se reúne nesse momento para tão somente Te adorar, Senhor, prestar um culto que lhe seja agradável, conforme a Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, ilumina o nosso entendimento, aquece os nossos corações, ó Pai, um desejo ardente de Te servir, de fazer a Tua obra, de viver para a Tua glória. É o que nós Te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 1968, nos Jogos Olímpicos na cidade do México, a árdua maratona de 42 quilômetros havia terminado. Os vencedores foram honrados com suas medalhas de ouro, de prata e de bronze. Mas apenas alguns espectadores permaneceram nas arquibancadas, quando, de repente, ouviram o som das sirenes da polícia. E naquele momento, todos os olhos se voltaram para John Stephen Akhwari, da Tanzânia, que lentamente caminhava pelo estádio até a linha de chegada. A sua perna direita estava sangrando e enfaixada. Ele havia caído e se machucado logo no início da corrida, mas ele não desistiu. Ele entrou no estádio mais de 1 hora depois do vencedor e ele completou a prova. Alguém mais tarde perguntou por que ele não havia desistido, tendo em vista a lesão e o fato de que não tinha nenhuma chance de ganhar uma medalha. E ele respondeu: meu país não me enviou 7.000 milhas apenas para começar a corrida. Eles me enviaram 7.000 milhas para terminá-la. Da mesma forma, Cristo não deu a sua vida apenas para você iniciar a corrida cristã. Ele entregou a sua vida para que você terminasse a corrida e terminasse bem. Várias vezes, irmãos, no Novo Testamento, a vida cristã é descrita como uma corrida. Em Filipenses 3 não é diferente. O apóstolo Paulo usa essa analogia mais uma vez para descrever a sua própria experiência espiritual. Ao fazê-lo, ele nos dá alguns princípios básicos para o crescimento espiritual. Ou, usando a analogia atlética, como entrar em forma espiritualmente, para que possamos correr e vencer a corrida que está diante de nós. Vejamos, portanto, em primeiro lugar, você tem que estar na corrida. O verso 12 diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo compara a vida cristã com uma corrida. E note, porém, que a metáfora de uma corrida não representa a salvação, mas a santificação. Paulo não diz como alcançar a salvação. Se fosse o caso, o apóstolo estaria descrevendo a salvação pelas obras, o que seria uma contradição com as palavras dos 11 primeiros versículos de Filipenses 3, que nós já vimos. Na verdade, trata-se de uma ilustração clara de Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar.
Em Filipenses 3:20, Paulo nos lembra de que a nossa pátria está nos céus. Uma vez que já somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo, nós temos a responsabilidade de completar a carreira. E todos aqueles que estão em Cristo gozarão para sempre de uma herança reservada nos céus. Essa realidade e promessa, irmãos espirituais, elas não podem ser melhoradas. Mas a virtude dos crentes nessa vida presente pode e deve ser. Em outras palavras, aqueles que entram nessa corrida são crentes que foram chamados à maturidade espiritual. Isto é, conhecer a Cristo intimamente e prosseguir em conhecê-lo. Em 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa é a obra do Espírito em nós, irmãos, e o desejo da nossa alma. Sermos transformados pelo Senhor a cada dia, nos parecermos mais com Ele a cada dia. Infelizmente, irmãos, é muito fácil ficar tão preocupado com aquilo que é urgente e perder aquilo que realmente importa. Nos preocupamos muito com as coisas terrenas e perdemos de vista as celestiais. Mas a preocupação do apóstolo Paulo nos chama a atenção. Paulo diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Apesar das ricas bênçãos que eram suas em Cristo, o apóstolo sabia que não era perfeito. Por 2 vezes ele reconhece isso, ele diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, e mais adiante ele diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. O seu conhecimento de Cristo ainda estava incompleto. Em 1 Coríntios 13, Paulo disse, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. A justiça de Cristo lhe for imputada, ele disse, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas Paulo ainda precisava se purificar de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo tinha o poder de Cristo trabalhando nele, mas esse poder ainda operava através de sua fraqueza. Por essa razão, em 2 Coríntios 12, ele se gloria nas fraquezas. Pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Ele ainda não sabia como orar como deveria, e dependia do Espírito Santo para interceder por ele. Por isso ele disse em Romanos 8 que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Enquanto o seu corpo era um templo do glorioso Espírito Santo, Paulo ansiava pelo dia em que Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Ora, irmãos, por que Paulo enfatiza aqui que ainda não alcançou a perfeição? Exatamente porque alguns em Filipos, equivocadamente, imaginavam que o apóstolo Paulo havia alcançado a perfeição espiritual. Os judaizantes certamente ensinavam aos filipenses que a perfeição espiritual era atingível por ser circuncidado e guardar a lei. Havia também hereges que ensinavam que a perfeição espiritual aguardava aqueles que alcançavam certo nível de conhecimento. E deste modo, para contrariar tais ideias falsas, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu essa passagem, que é uma renúncia contundente da perfeição espiritual. Em outras palavras, se Paulo, maior dos apóstolos, que havia servido o Senhor por 30 anos,
ainda não havia alcançado a perfeição, então nenhum cristão jamais poderá alcançar nessa vida. Meu irmão, você pode ter 10, 20, 30 anos de igreja, você pode ter lido milhares de livros, você pode ter estudado na faculdade mais renomada, você pode ter mestrado, doutorado, você pode ter lido a Bíblia 50 vezes, mas enquanto Deus te der vida, você ainda tem algo a aprender. Você ainda não alcançou a perfeição, nem em termos de conhecimento, muito menos de santidade, porque você ainda é um pecador. Nós somos falhos, irmãos, e reconhecer isso nos torna humildes e mais dependentes do Senhor. E, portanto, nos leva a buscar mais o Senhor. E, portanto, é exatamente o que Paulo faz, ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O fato de que ainda não havia obtido a perfeição não o desencorajava. Pelo contrário, Paulo declara 2 vezes, eu prossigo. O verbo prosseguir no grego significa correr com determinação. Ele tem um foco, ele tem uma meta, ele tem um objetivo a alcançar. Paulo está falando do seu esforço na corrida cristã, mas ele esclarece novamente que por trás do seu esforço está o fato fundamental de que ele foi primeiramente conquistado por Jesus Cristo. Ele diz, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A palavra conquistado no grego significa perseguir, capturar, lutar para obter. Paulo diz que a razão pela qual ele participa desta corrida é porque Cristo Jesus o perseguiu, o agarrou, o jogou no chão e o colocou na corrida. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo quando estava para Damasco. Foi o mesmo acontece comigo e com você. Você só está aqui hoje prosseguindo nessa corrida porque Cristo conquistou a sua vida. E a mesma ideia se reflete no verso 14. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta soberana vocação de Deus, irmãos, refere-se ao chamado eficaz dos seus eleitos para a salvação. Você não está aqui hoje por acaso, filho. Desde a eternidade, Deus já escolheu você para ser dele. Segundo o beneplácito da sua soberana vontade, somos salvos porque Deus nos chamou para a salvação. Cristo teve um propósito divino ao salvar Paulo e chamá-lo para apostolado. E Paulo sabia disso, e ele queria fazer tudo o que Deus havia planejado para ele realizar nessa vida. Ele queria ser como um corredor em uma maratona que, no final, ao romper da fita, sob completa exaustão, cansado, consiga humildemente declarar, eu completei a corrida, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Todos vocês, toda a igreja do Senhor. Queridos irmãos, infelizmente, em nossos dias hoje, muitos têm desistido da corrida. Seja por causa da crise, seja porque houve algum tipo de atrito dentro da igreja, seja porque os bancos de madeira não são tão confortáveis, seja porque às vezes faz calor, o ar-condicionado não funciona muito bem. Os motivos que nos levam a desistir são diversos. E por mais que alguém possa encontrar motivos para desistir, eu quero lembrar a você hoje um único motivo que supera todos eles. Cristo conquistou a sua vida. Não desista da corrida. Segundo lugar, você tem que ter a atitude adequada. Veja comigo o verso 13.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço. Isto é, Paulo toma uma atitude. E ele compartilha duas maneiras específicas de perseguir o prêmio de Deus. Primeiro, esqueça o que ficou para trás. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Veja, ninguém pode apagar da memória o que aconteceu no passado. Mas você pode impedir que o teu passado controle o teu presente e o teu futuro. Quando Paulo fala das coisas que para trás ficam, ele está lembrando da vida passada como fariseu, que ele acabou de relatar nos versos 6 a 8. Ele era Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, aquele que torturou e assassinou cristãos, aquele que arrancou pessoas de dentro de suas casas e levou presas simplesmente porque criam em Cristo. Mas um dia ele teve a sua vida transformada, Cristo mudou o seu coração, Cristo mudou o seu nome, ele agora é um novo homem, ele agora é Paulo, embaixador do Evangelho. E é por isso que ele disse em 1 Timóteo 1,12, ele diz, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, e fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Escute, não é possível mudar o passado, mas aprender com ele é algo que se pode fazer. Paulo diz, esqueça o que ficou para trás. Usando a analogia do atleta, um corredor que olha para trás, ele corre o risco de perder a corrida. Escute essa história. Em 6 de maio de 1954, Roger Bannister se tornou o primeiro homem da história a correr 1 milha abaixo de 4 minutos. 2 meses depois, John Land quebrou o recorde em 1,4 segundos a menos que Roger. Em 7 de agosto de 1954, os dois se reuniram para uma corrida histórica. E durante toda a prova, Land manteve a liderança. Mas ao se aproximar do final, ele foi assombrado com a pergunta, onde está Bannister? E quando ele virou para olhar para trás, Bannister assumiu a liderança e ganhou a corrida. E Land disse mais tarde a um repórter da revista Time, se eu não tivesse olhado para trás, eu teria vencido. Jesus Cristo disse, ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por isso, em segundo lugar, avance para o que está por vir. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. A palavra avançar no grego significa esticar, como um atleta durante uma corrida. O mesmo verbo é usado em Filipenses 3,12, irmãos, e tem o sentido de esforço intenso. Essa palavra retrata o corpo do atleta curvado para frente, a sua mão estendida em direção à meta, e os seus olhos fixos na linha de chegada. Nessa passagem, Paulo está avançando para o prêmio. Paulo deseja ouvir do Senhor as palavras, muito bem, servo bom e fiel. Ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. E Paulo não está sugerindo aqui que o céu se alcança pelo esforço próprio, mas apenas que, assim como o atleta é recompensado por seu desempenho, o crente fiel também será coroado quando Jesus Cristo voltar. Os crentes verdadeiros ainda não estão no céu, mas eles apontam seus passos nessa direção. Paulo tem um objetivo a alcançar.
Ele se esforça ao máximo para isso. E o que ele busca com tanta determinação, ele diz o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora preste atenção nisso. William Hendrickson diz que nos jogos gregos, no final da corrida, o vencedor era convocado da pista ao estádio, a comparecer diante do banco do juiz a fim de receber o prêmio. E esse prêmio grego consistia em uma coroa de louros, em Atenas. Desde o tempo de Solon, o vencedor olímpico também recebia a soma de 500 dracmai. Além de tudo, era-lhe permitido comer às expensas do erário público, e era-lhe concedido sentar-se no teatro em lugares de primeira classe. Agora escute. Na corrida terrena, o prêmio é perecível. Na celestial, o prêmio é imperecível. Na corrida terrena, a ferrugem e a traça corroem. Na celestial, ninguém pode desgastar. Na corrida terrena, apenas um pode vencer. Na celestial, todos os que amam a vinda de Cristo são mais do que vencedores. Eu e você, toda a igreja do Senhor, aqueles que foram lavados e remidos com o seu sangue, são mais do que vencedores. Amados irmãos, quando o famoso missionário, Dr. David Livingstone, ele retornou da África para a Inglaterra, ele foi questionado: David, para onde você está pronto para ir? Então ele respondeu: eu estou pronto para ir para qualquer lugar, desde que seja para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Essa deve ser a atitude de cada crente, de cada filho de Deus. Senhor, eu estou pronto para ir, onde quer que o Senhor desejar, sempre em frente, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é suficiente apenas começar bem, irmãos, a corrida da vida cristã. Não é suficiente apenas você dizer: eu evangelizei pessoas, eu servi na obra, eu fiz tantas coisas, mas dizer tudo isso no passado. E depois você parou. Você desistiu, você não proclama mais o Evangelho, você não se envolve mais com a obra do Senhor, você já não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você já não lê mais a Bíblia, você já não ora mais, você já não tem mais intimidade com Deus, você já não tem mais alegria em vir à casa de Deus. O que aconteceu com você? Escute, filho. Deus não te chamou apenas para você começar bem a corrida da vida cristã. Deus te chamou para você terminar bem. Em terceiro lugar, você tem que se esforçar ao máximo. Versos 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Em Filipenses 3,12, Paulo diz que não era perfeito. Mas agora, em Filipenses 3,15, ele diz: todos, pois, que somos perfeitos. Ora, Paulo não se contradiz dentro de 4 versículos. Como entender isso, irmãos? Em Filipenses 3,12, a expressão no grego significa que a perfeição absoluta não é atingível nessa vida. Já em Filipenses 3,15, a palavra perfeito no grego significa maduro. Essa maturidade não é um estado de perfeição sem pecado, mas de plenitude. É como a maturidade de um adulto em comparação com a de um bebê. E uma marca da maturidade espiritual é o desejo de continuar conhecendo a Cristo. Paulo então vai dizer: todos, pois, que somos perfeitos, que somos maduros, tenhamos este sentimento. O cristão maduro compartilhará da mesma visão do apóstolo Paulo, de que não chegamos à perfeição, mas que podemos e devemos continuar crescendo. A palavra sentimento no grego significa literalmente
pensar dessa forma, estar atento sobre isso, ou definir a sua mente sobre isso. Assim como Paulo, os crentes devem ser totalmente focados em fazer o máximo esforço para buscar o prêmio da semelhança de Cristo. Pensem dessa maneira, Paulo diz. Tenham este sentimento, estejam atentos sobre isso. Isso é algo que deve te preocupar na tua vida, na minha e na sua vida. Crescer em santidade, crescer em conhecimento de Cristo, se tornar mais parecido com Ele. E se porventura pensares de outro modo, também isto, Deus vos esclarecerá. Paulo era um pastor experiente, e ele sabia que nem todos os crentes compartilhariam esse mesmo sentimento, esse mesmo foco na busca do prêmio. E Paulo reconhece que alguns não são maduros. E para aqueles que discordam, Paulo diz, também isto, Deus vos esclarecerá. Aqueles que se recusam a ouvir a mensagem de Paulo, ouvirão a mesma mensagem de Deus. Se necessário, o Senhor os corrigirá, através da sua palavra, do seu Espírito, ou através das provações. Deus fará o que for preciso para fazer com que os crentes reconheçam a necessidade de buscar o prêmio da semelhança de Cristo. E não somente isso, irmãos. Nosso Deus é tão gracioso que Ele também fornecerá os recursos de que precisamos. Em 2 Pedro, capítulo 1, está escrito que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Todas as coisas nos têm sido doadas, todos os recursos de que precisamos nessa corrida. O Senhor nos tem suprido. Portanto, escute, meu querido irmão, o meu e o seu trabalho é se esforçar ao máximo. E o próprio Deus te capacitará a viver uma vida cristã íntegra e a completar a corrida. No verso 16, Paulo diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. A conjunção todavia, no grego também pode ser traduzida como mais uma coisa. Paulo usa esse termo frequentemente para expressar um pensamento final. Paulo, vejam, ele ainda está utilizando a figura da corrida. E ele diz, todavia, andemos. A palavra andemos no grego significa permanecer em linha. Ou seja, os crentes devem continuar correndo em sua pista. Sem dúvida, irmãos, a maior necessidade entre o povo de Deus é viver de acordo com o que já tem em Cristo. A maioria vive muito abaixo de sua posição exaltada em Cristo. E a súplica de Paulo aos filipenses era que eles vivam de acordo com o que já haviam alcançado, isto é, uma posição justa em Cristo. Em outras palavras, não basta apenas correr com disposição e vencer a corrida. O corredor também deve obedecer às regras. Nos jogos gregos, os juízes eram extremamente rígidos com respeito aos regulamentos. E o atleta que cometesse qualquer infração, ele era desqualificado. Em 1 Coríntios 9, Paulo disse, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui nos versos 15 e 16 de Filipenses 3, Paulo enfatiza a importância dos crentes lembrarem as regras da corrida. A exortação de Paulo é: aplique o que você sabe,
persevere na fé, ande de acordo com o que você já alcançou em Cristo, dê um passo de cada vez. Não desista, não pare no meio da corrida, filho, continue caminhando. Seus pés estão doendo, as suas forças estão se esvaindo, mas continue caminhando, pois aquele que colocou você na corrida é poderoso para guiar você com o seu conselho eterno, até receber você na glória. O nosso desafio, o nosso chamado, a nossa oração é continuar correndo, é continuar crescendo até refletir a glória de Cristo. O nosso desejo é ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito e amado, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra que nos instrui, que nos exorta, que nos consola, que nos anima, Senhor, a perseguir o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a continuar correndo essa longa maratona que é a vida cristã, a não desistir, a não retroceder, a não olhar para trás e voltar para o velho homem, as antigas práticas, a abandonar aquilo para o qual o Senhor já nos tem chamado. Ajuda-nos, ó Deus, todas as vezes que formos tentados a desistir, todas as vezes que formos pegos pelo desânimo, todas as vezes que esse sentimento a dominar o nosso coração, livra, Senhor, a nossa alma. Nos enche de ânimo, de confiança, de esperança e o desejo ardente de prosseguir nessa corrida, tendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que foi obediente ao Pai até o fim e conquistou para nós a vida eterna. Enche, ó Deus, o coração da Tua igreja dessa alegria de Te servir, de fazer a Tua vontade, enquanto o Senhor nos der vida, até o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.